Olá, me chamo Luan Gerson, sou do terceiro semestre do curso de Direito da Universidade Federal do Ceará e discente da cadeira de Direito Ambiental, ministrada pela professora Giovana Cartacho. Neste vídeo vou fazer uma abordagem sobre o princípio da precaução e o princípio da prevenção. De início vou tratar do princípio da precaução. De acordo com o doutrinador José Roberto Goldin, o princípio da precaução é a garantia contra os riscos potenciais que, de acordo com o estado atual do conhecimento, não podem ser ainda identificados. Ele é um dos princípios do direito ambiental que guiam as atividades humanas. Ele foi inicialmente desenvolvido e consolidado na Alemanha nos anos de 1970, o qual atuava com o princípio da cooperação e do poluidor-pagador. E aproximadamente 20 anos depois, eles já se encontravam estabelecidos em todos os países da Europa. No Brasil, ele foi consolidado com a Declaração do Rio de Janeiro de 1992, que foi elaborada a partir da Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento Sustentável. Essa declaração tem em sua estrutura 27 princípios, a qual em seu princípio 15 consolida o princípio da precaução, quando afirma que, de modo a proteger o meio ambiente, o princípio da precaução deve ser amplamente observado pelos Estados de acordo com suas capacidades. Quando houver ameaça de danos sérios ou irreversíveis, a ausência de absoluta certeza científica não deve ser utilizada como razão para postergar medidas eficazes e economicamente viáveis para prevenir a degradação ambiental. Então, com isso, passa a vigorar o princípio da precaução no Brasil. A gente pode observar também que esse princípio está presente em outros acordos internacionais, como na Convenção sobre Diversidade Biológica e na Convenção Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima, que com isso firmaram no Brasil e no mundo. São várias as características do princípio da precaução que são dadas por pesquisadores e estudiosos do tema. Dentre esses, eu listei as 4 principais e fundamentais características, que são a incerteza do dano ambiental, a tipologia do risco da ameaça, a obrigatoriedade do controle de risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente e a inversão do ônus da prova. A incerteza do dano ambiental é assegurada que não só a certeza, mas também a incerteza desse dano seja levada em conta. Então, mesmo que haja uma certeza da inexistência de perigo, deve ser comprovada e prevenida. E caso não haja essa certeza, somente a incerteza, ainda assim deve ter essa ação de prevenção. A tipologia do tipo ou da ameaça significa que o risco ou perigo deverá ser analisado pelo setor que provavelmente poderá ser atingido por essa atividade ou pela obra projetada. Já a obrigatoriedade do controle de risco para a vida, a qualidade de vida e o meio ambiente significa que o poder público, de acordo com o artigo 225, parágrafo 1º, inciso 5º da Constituição Federal, ele deve atuar no controle de tais riscos e não se omitir de examinar as técnicas e métodos utilizados em atividades humanas que proporcionem o risco para o homem e também para o meio ambiente. Por fim, a inversão do ônus da prova. Significa que o dever de provar a inexistência de danos ambientais em uma atividade cabe ao seu autor. Essa inversão do ônus da prova garante que os empreendedores de um projeto eles implementem medidas de proteção ao meio ambiente, exceto quando eles provarem que não ultrapassaram os limites do risco e da incerteza. A aplicação do princípio da precaução se relaciona diretamente com a avaliação prévia das atividades humanas e também está inserida no estudo prévio de impacto ambiental, que com esse estudo são avaliadas todas as obras e atividades que possam causar uma degradação significativa ao meio ambiente, para que os possíveis danos sejam evitados. Com a aplicação do princípio da prevenção, é fundamental o estudo prévio de impacto ambiental, não podendo este ser substituído por nenhum outro. Já o princípio da prevenção, ele diz respeito à importância de prevenir com o fim de evitar qualquer dano ao meio ambiente,
tendo em vista que, uma vez que esse dano ocorra, é praticamente impossível que ocorra a sua reparação efetiva, porque o mesmo ecossistema ele não pode ser revivido. No Brasil, observa-se o desenvolvimento do princípio da prevenção, primeiramente com a Política Nacional do Meio Ambiente, ao prever em seu artigo 2º a preservação, a melhoria e a recuperação da qualidade ambiental propícia à vida. O princípio da prevenção também é acolhido pela Constituição Federal de 88, que no seu artigo 225 caput, ele impõe ao poder público e à coletividade o dever de preservar o meio ambiente para as presentes e futuras gerações. É possível perceber o princípio da prevenção em tratados e em convenções realizadas em âmbito global, como a Convenção da Diversidade Biológica, ao afirmar em seu preâmbulo que é vital prever, prevenir e combater na origem as causas da sensível redução ou perda da diversidade biológica. E também a gente pode notar no Tratado de Maastricht sobre a União Europeia, ao indicar entre os princípios da política ambiental a ação preventiva baseada na correção prioritariamente na origem. Com isso, a gente pode notar a necessidade de prever, prevenir e evitar na origem as transformações prejudiciais à saúde humana e ao meio ambiente. O princípio da prevenção tem como objetivo maior impedir que ocorram os danos ambientais ao meio ambiente por meio da tomada de cuidados antes mesmo de serem executadas as ações com potencial danoso e degradante aos recursos naturais. Ele é aplicado nas hipóteses onde os riscos são conhecidos e ou previsíveis, de forma a se exigir do responsável pela essa atividade que sejam tomadas providências visando minimizar ou mesmo eliminar os danos causados ao meio ambiente. Com isso, a gente pode notar que o princípio da prevenção e o princípio da precaução são complementares e auxiliam o direito ambiental na elaboração de normas, principalmente em relação aos licenciamentos, junto com a Constituição Federal, com o fim de proteger e preservar o meio ambiente. Muito obrigado.